Essa atividade tem o objetivo de fazer com que você aprenda a técnica de modularização de algoritmos, a técnica que te permite dividir o código-fonte em módulos separados e comunicáveis entre si. E para isso, vamos desenvolver um algoritmo para calcular o volume de uma esfera, utilizando a linguagem de programação C++. Esse é um conhecimento fundamental para você evoluir as suas habilidades em programação de computadores. Vamos lá! Estamos aqui no Visual Studio Code, nosso ambiente de desenvolvimento integrado para programar na linguagem C++, e se você ainda não sabe como instalar e configurar o Visual Studio Code para programar em C++, clica aqui no card que nós temos um vídeo onde nós te explicamos com detalhes sobre como fazer este procedimento. E nessa aula nós vamos escrever um algoritmo, um programa, para implementar uma função que calcula o volume de uma esfera. E como entrada, o programa deve solicitar ao usuário que ele digite o raio da esfera. E como saída, deve exibir o volume da esfera. O diferencial aqui é que nós vamos utilizar uma função para fazer o cálculo desse volume. E essa aqui é a fórmula matemática que nós vamos implementar em código de programação para calcular o volume da esfera. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada o raio de uma esfera em valor decimal, que é a informação digitada pelo usuário, e exibe como saída o valor que representa o volume dessa esfera. Bom, vou começar a implementação do meu algoritmo aqui dentro da função main. Eu vou começar com o processo de declaração das variáveis, que para esse algoritmo especificamente vão ser duas variáveis do tipo float, uma variável chamada raio e uma outra variável do tipo float chamada volume, que é a variável que vai armazenar o resultado do algoritmo. Bom, uma vez que eu terminei de declarar as variáveis, eu posso partir para a solicitação dos valores, que representa a entrada do algoritmo. Bom, vou começar com o comando de saída padrão, um std, :cout, e vou emitir para o usuário a seguinte mensagem: digite o raio da esfera. Colocar entre parênteses em metros, : espaço. Não posso esquecer do ponto e vírgula ao final. Logo em seguida, eu vou emitir um comando de entrada padrão para obter do usuário pelo teclado o valor do raio. Vou utilizar o std :cin e vou armazenar esta informação dentro da variável raio. Uma vez que eu terminei a entrada, eu posso partir para o cálculo do volume da esfera, que desempenha o papel de processamento do algoritmo. Bom, e para fazer esse processamento, eu vou atribuir à variável volume o valor do cálculo matemático responsável por encontrar este resultado. Mas para fazer isso, eu preciso implementar esta fórmula matemática. Eu vou fazer isso em uma função separada. O objetivo dessa aula é ensinar como nós podemos modularizar o nosso algoritmo, retirando da função principal a responsabilidade por fazer este cálculo matemático. Por esse motivo, eu vou, fora da função main, criar a função que vai retornar um valor float, denominada calcula volume. Vou abrir os parênteses da função e vou abrir e fechar as chaves para delimitar o escopo da função. Dentro dos parênteses, eu vou criar a variável que vai representar o raio da esfera. Vou criar uma variável do tipo float e vou denominá-la de R, para ficar diferente da variável raio que eu criei dentro da função main. Bom, o que a gente vai fazer dentro da função? Nós vamos criar uma variável float, denominada v, que vai armazenar o resultado do cálculo do volume. Eu vou atribuir a esta variável esta expressão matemática. Eu vou começar com o primeiro fragmento da fórmula matemática. Eu vou abrir parênteses e vou multiplicar o valor 4 pelo valor de π. Bom, eu poderia escrever o valor 3.14 aqui, que é uma aproximação bem razoável da constante matemática π. Mas eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou utilizar uma constante que a própria linguagem C++ me fornece e que é muito mais aproximada do valor real da constante π. Para fazer isso, eu vou primeiro importar a biblioteca cmath, vou utilizar o include, e vou escrever cmath, com th, e uma vez que eu importei a biblioteca cmath, eu posso então escrever a constante m maiúsculo, underline, pi maiúsculos. E para representar o valor do raio elevado ao cubo, eu posso utilizar uma outra função também implementada pela biblioteca cmath,
que é a função POW. Vou colocar os parênteses da função POW e vou passar como parâmetro dois valores. O primeiro valor é a base, que vai ser elevada ao expoente, nesse caso a variável r, e como segundo parâmetro eu vou especificar o expoente a qual a base vai ser elevada, nesse caso o valor 3. Bom, e essa expressão representa este fragmento da minha fórmula. Eu preciso pegar o resultado disso e dividir então pelo valor 3. Isso é muito fácil, é só dividir pelo valor 3. E dessa forma eu tenho uma expressão matemática que vai realizar o cálculo do volume na linguagem C++. Uma vez que eu calculei o volume, eu posso determinar essa variável v como retorno da função. Para fazer isso, eu vou utilizar a palavra reservada return e vou determinar que a variável v vai ser a variável de retorno dessa função. Bom, e uma vez que eu terminei de implementar a função calcula volume, eu posso então invocá-la dentro da função principal para calcular o volume da esfera. Vou descer um pouco mais a tela e vou atribuir à variável volume a invocação da função calcula volume, passando como parâmetro o valor da variável raio, que foi obtido pelo usuário na etapa anterior. E dessa forma, o valor da variável raio vai ser passado para a variável r da função, que por sua vez vai ser utilizada para calcular o volume, que vai ser retornado e então atribuído à variável volume. Terminei o processamento, eu posso então pular mais algumas linhas, descer um pouco mais a tela e partir para a exibição do volume, que representa a saída do meu algoritmo. Vou escrever o comando std, duas vezes, cout, o comando de saída padrão, e vou emitir a seguinte mensagem. Vou começar com um pulo de linha e vou escrever volume da esfera, espaço, e vou concatenar com o valor da variável volume. Bom, e uma vez que eu terminei de escrever o algoritmo, eu posso então executá-lo para verificar se ele realmente funciona da forma que nós estamos imaginando. Eu vou clicar na opção Run Code. E uma vez que o programa foi executado, eu posso colocar alguns valores para fazer alguns testes. Eu vou colocar o valor de 1 metro para o raio da esfera. E para esse valor de 1 metro, eu espero como resultado um valor de 4,19 metros cúbicos como volume da esfera. Vou pressionar a tecla Enter e eu observo que é exatamente isso que o algoritmo me exibe, um valor aproximado a 4,19. Vou executar mais uma vez para fazer mais um teste. Bom, agora eu vou colocar o valor 5 como raio da esfera, e para esse valor eu espero como resultado um volume de 523,6 metros cúbicos. Vou pressionar a tecla Enter e eu percebo que é exatamente isso que o algoritmo me exibe, um valor aproximado a 523,6. E dessa maneira eu consigo perceber que o algoritmo funciona exatamente da forma que nós havíamos planejado. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa mesma atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links disponíveis aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até mais.